Programa Em Comunhão, momento de encontro, momento de reflexão, momento do nosso bate-papo que a gente vem fazendo já há tanto tempo. E agora a gente tem conversado bastante sobre os livros bíblicos. E se vocês se recordam, nós entramos naquilo que são os escritos de São João, a literatura joanina. Estamos nos deliciando com esse apóstolo, com esse homem que marcou fortemente o nosso amor a Jesus Cristo, a compreensão do mistério da encarnação e principalmente aquele que percebeu por detrás de todos os gestos, de todas as palavras de Jesus, uma revelação maravilhosa de Deus. E é tão gostoso conversar sobre São João. Tome então a sua Bíblia para que possa nos acompanhar. Nós já conversamos sobre o Evangelho, agora queremos conversar um pouco sobre as cartas de São João. E para isso, então, eu tenho a alegria de ter convidado mais uma vez a professora Dita. É muito bom para mim estar aqui novamente com o senhor e com o Orofino, hoje, que um colega de bancos de faculdade. Isso é uma honra enorme para mim. Né? Isso estar mesmo. Aqui, nós três conversando sobre as comunidades de São João. Isso. É a professora Dita, como é bem conhecida, ela é mestre em ciências da religião, principalmente na área bíblica, mais ainda no Antigo Testamento, né? É. Mas está muito bem no Novo Testamento. E uma grande alegria também de acolher o professor doutor em Teologia Bíblica pela PUC do Rio, Francisco Orofino. Bem-vindo, Orofino. Obrigado, Padre Ulisses. Benedita, é uma alegria estar aqui com você e é uma alegria participar aqui desse encontro em comunhão, e vamos guardar essa palavra, que ela é chave para entendermos as cartas de João. É verdade, né? Antes de começar a bater o papo, eu queria lembrar que a professora Dita tem uma série de publicações, pelo menos eu tenho 3 aqui. As Histórias de Maria, que a Bíblia não conta, né? São 3 volumes que você publicou. São 3 volumes que eu tento aí colocar ou contar a história de Maria, da Virgem Maria, como pessoa, como filha, como mãe, como esposa, como discípula do seu filho. Então é uma história assim bem interessante sobre a vida dela. Certo, né? Tem também para a criançada as aventuras de Tiago e Mila. Pelas páginas da Bíblia. É isso. São 2 crianças que têm dificuldade de entender os textos bíblicos, as histórias bíblicas, e ela cria um mecanismo próprio para entender. Certo, é bem né? interessante. E tem a sua tese, então, Tamar, uma mulher escondida na Bíblia. Grande Tamar, uma mulher que viveu há tanto tempo, 4.000 anos ou mais, e é moderna como as mulheres de hoje. Uma história muito linda. Aquilo que você pode até adquirir da professora Dita, viu? É muito importante. Mas então, minha gente, para nós é importante nesse momento João, o apóstolo amado, né? Aquele que tem uma marca muito forte nas páginas do Evangelho. E para começarmos o nosso bate-papo, eu acho sempre importante chamar um versículo da Bíblia Sagrada, da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir com toda atenção? O que era desde o começo, o que nós vimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos tocaram do Verbo da vida, pois a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava diante do Pai e nos apareceu. O que vimos e ouvimos, nós vô-lo anunciamos, a fim de que também vós estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso vos escrevi para que a nossa alegria seja completa. É interessante como começa essa primeira carta de São João. O que você nota, Dita, de especial aí? Quando a gente ouve essas palavras nessa primeira carta, a gente lembra do Evangelho. Certamente, né? Certamente, o prólogo do Evangelho, quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Quer dizer, esse princípio é o que a gente vai trabalhar nessas 3 cartas, principalmente nessa primeira, que é a negação desse princípio, que é a humanidade de Jesus. Exatamente. Então, é algo assim muito profundo, e ele coloca que ele foi uma testemunha ocular, que ele viu
E como a gente sabe que desde do final do século IV, que essas cartas são do punho de São João, a gente percebe que ele coloca assim, eu vi Jesus, eu convivi com ele e o que eu estou colocando para vocês é o que eu presenciei e testemunhei. Sim. Então é algo assim que não pode deixar de ser um testemunho vivo de alguém que conviveu com o mestre. Certamente, então, né? Então, isso é interessante. Orofino, como é que bate em você essas primeiras palavras de João, ou da carta de João? A primeira coisa que me chama a atenção é que é uma carta diferente. Sim. Ela não começa como as cartas de Paulo, onde dando o nome do remetente, o nome do destinatário, sim. Não endereça a uma determinada igreja. Então a gente já percebe que a linguagem de João é bem diferente da linguagem de Paulo. E a coisa que a gente percebe logo, a ênfase que ele dá, é que aparece logo a chave de tudo. Está havendo um problema relacionado à comunhão. Então, tudo aquilo que ele vai apresentar tem como grande objetivo reforçar a comunhão. Por ser um começo assim diferente, a gente não sei se pode exatamente chamar de carta. Muita gente acha que esse escrito, na verdade, é uma homilia, uma reflexão que alguém faz para a comunidade. Exatamente. E para mim sempre tem a impressão de uma certa meditação, né? Isso. Acho que essa é uma boa palavra. Uma meditação que ele faz em cima desse mistério do Cristo. Como dizia a Dita, é importante dizer, eu vi, eu testemunhei, né? E aquilo que você sublinha também, essa preocupação de imediato dele com a comunhão, né? E ele já imediatamente liga essa comunhão com a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele já amarra um certo sentido isso aí. Tudo isso certamente vem dentro de um contexto vivencial, histórico muito importante. Qual seria mais ou menos o contexto dessas 3 cartas? Porque afinal já estamos quase que poderíamos dizer na 3ª ou 4ª geração de cristãos, né? Exatamente. Já não é mais aquele pessoal que conviveu com Jesus. Os apóstolos, a maioria já deveria ter sido martirizada. Já vem a 2ª geração ali de Paulo, acho que 3ª geração, Timóteo, Tito, e vai indo para frente. Seria final já do século I, II? Se tem a ideia que tenha sido final, quando diz final dos séculos, tem muitas datas, Sim. 90 a 100, 90 a 110, mas isso aí, entre final e início do 2º século. Então, realmente, como o senhor falou, fazia 60 ou 70 anos que Jesus tinha vivido com os apóstolos, Sim. a era apostólica. Então, era um período de transição da igreja. Certo. Né? Mas uma transição onde havia situações difíceis, muito difíceis, e uma busca de uma nova igreja, né? E muitas situações a gente vê nesse contexto que nos leva a pensar por que essas 3 cartas. Primeiro que foi mais ou menos na época do Concílio de Jânia, que a gente podia nem dizer concílio, mas uma reunião forte dos grandes líderes judeus. Sim. Que queriam fechar o Novo Testamento. Mas outros problemas que tinham também nesse meio. E eles chegaram à conclusão de que os cristãos os judeus que aceitaram o cristianismo não tinham mais lugar ali nas sinagogas. Então eles se viram fora da sinagoga, né? Sim. Com a situação difícil do Império Romano, das perseguições, martírios e situações que eles viviam. Como fazer? Começa a se criar uma igreja doméstica, esse período de transição. Há uma infinidade de igrejas domésticas, a gente vai ver isso nas outras cartas, e que essas igrejas não há um consenso entre os que se converteram do judaísmo para o cristianismo, Sim. daqueles que vieram do paganismo, e daqueles que vieram do judaísmo. Sim. Ainda tem mais os itinerantes, né? Os profetas e missionários que iam nas cidades levar a palavra.
e aqueles que eram fixos nas suas casas. Sim. Então era muito problema para São João resolver. Sim, de qualquer forma, né, Dita, as comunidades cristãs já tinham se espalhado, né? Sim, já muito. Em toda a Ásia Menor. Eu creio que o contexto de João acaba sendo mais o lado da Ásia Menor. Éfeso, né? mais já pro lado de Éfeso, Turquia, aquela região toda, exatamente. Né? Ele está dentro disso aí. E aí, Ouro Fino, já começa a ter, digamos assim, aquilo que eu chamo a filosofização do cristianismo, a tentativa de colocar a fé cristã dentro dos quadrinhos da filosofia grega, dos pensadores. Como é que esse esforço que já havia de tentar compreender esse mistério profundo do Cristo, com torcida à direita, à esquerda, progressistas, conservadores, pinta para nós um pouco essa situação. Então, eu acredito assim que isso já foi mais ou menos colocado pela professora Dita. Sim. Tanto o Evangelho, Sim. as cartas e o Apocalipse, eles têm mais ou menos temas em comum. Não quero dizer aqui que seja tudo da mesma pena, porque não é. Mas mostra que existe um pensamento diferente. Vou dar um exemplo assim, principalmente se o telespectador for de Brasília. Quem mora em Brasília e vai entrar na Catedral de Brasília, logo ele percebe que tem 3 estátuas do lado direito e uma isolada do lado esquerdo. As 3 do lado direito são Lucas, Mateus e Marcos. E do outro lado está João. O que significa isso? Significa que tudo que é atribuído a João é diferente do que é atribuído a Marcos, Mateus e Lucas. Certo. Por isso, o pensamento de João é um pensamento diferente, a escrita de João é uma escrita diferente e o enfoque de João é um enfoque diferente. Sim. Por exemplo, Jesus, nos evangelhos sinóticos, manda que a gente ame os inimigos. Você tem que amar aquele que não te ama. João dá um enfoque totalmente contrário. Você tem que amar bem aqueles com quem você convive. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que está havendo por trás, o contexto dessa carta, é que está havendo uma quebra da comunhão. Os discípulos estão deixando de se amar uns aos outros, por isso a comunidade, perigosamente, está rachando. O objetivo primeiro da carta é: nós temos que buscar o cimento que nos mantém unidos em comunidade, o cimento que nos mantém em comunhão. E, segundo o pensamento de João, esse cimento é o amor. Só que aqui está havendo um problema muito sério. Por quê? Porque muita gente está fazendo um estudo e pensa que a apreensão intelectual da mensagem de Jesus é suficiente para a salvação. João vai dizer: não é não. Você pode ter um conhecimento intelectual, a gnose, apreender. É como se você dissesse assim: eu fiz teologia, logo eu estou salvo. João vai dizer: tá, não. Você pode ter estudado toda a teologia do mundo, mas não amar o seu irmão de comunidade. O que é que adianta a sua teologia? E é por aí que a carta vai nos colocando no chão de uma comunidade que está rachando por causa de pensamentos, vamos dizer assim, de disputas entre irmãos. Isso é um grande problema que tem que saber enfrentado. É verdade. A impressão que eu tenho é que, às vezes, na literatura joanina, né, se a gente olha os evangelhos, o testemunho de João, a reflexão que ele faz, a capacidade dele de enxergar para além dos acontecimentos e perceber o mistério da revelação divina se manifestando ao ser humano, quando a gente olha o Apocalipse, não sei se é impressão minha, dá a impressão de que ele está dentro de uma estrutura pagã, perseguidora, né? E ele trazendo esperança para aquelas comunidades cristãs que estão iniciando, ele tentando injetar esperança naquele povo. Gente, não tenha medo desse dragão, não, que ele vai ser vencido, né? Mas já há, eu diria assim, no Apocalipse eu percebo uma visão política, né, de tudo aquilo que era o contexto em que eles viviam, né? E aqui, pelo que você diz, dá a impressão que ele está preocupado realmente com a comunidade, né? Que deveria vivenciar uma fraternidade bonita,
né? Isso. E de repente surge, eu acho que aquilo, não é o que o próprio Papa também nos fala na sua carta, é o agnosticismo, ou gnosticismo. O gnosticismo. Ou seja, o que a carta de João e os escritos joaninos estão querendo ensinar para a comunidade é uma coisa muito difícil. O que significa isso? Significa o seguinte: vocês estão no mundo. Não dá para fugir disso. Mas vocês não são do mundo. Exatamente. Então, esse é que é o problema. Ou seja, o mundo pode destruir a comunidade através da ganância, através do dinheiro, através da intelectualidade, através da racionalização. O mundo tem muitos instrumentos para destruir uma comunidade, principalmente os instrumentos que reforçam o egoísmo. A carta de João vai lembrar o seguinte: olha, nós temos uma vacina contra o egoísmo. Essa vacina é o amor fraterno. Sim. Ou seja, o que vai nos defender das agressões do mundo é a comunhão interna. E o que vai manter a comunhão interna é o amor fraterno. E quando o Orofino fala esse amor, eu penso assim nas comunidades de João, o tipo de amor que ele queria levar. Eu coloco assim um tripé nesse amor, que é um amor diferente do amor que a gnose fala do conhecimento, né? Esse amor é um amor missão, é um amor doação, é um amor assim, consagrado, um amor santo. Um ágape. Eu diria que o amor missão é aquele do grego que vem de apóstolo, apostoloi, aquele que vem do enviado, o ir para fora, o sair. Né? Então, é aquele discípulo que não fica para ele o que ele aprendeu de Jesus, ou aprendeu dos mestres, ou aprendeu de João, mas levar para fora esse amor de Deus. O segundo é o amor missão, que é esse amor ágape, esse amor a Deus e aos irmãos, né? A todos eles. E finalmente, esse amor santo, o amor kadosh no hebraico, muito comum, e que é o hagios, né? É aquele amor consagrado. Eu me consagro a Deus e eu levo esse amor aos outros. Sim. Então, eu diria que esse amor que João oferece às comunidades que vivem uma situação difícil de falta de coesão, de falta de paciência, de falta de tudo, eles viviam, é esse tripé desse amor, um amor missão, um amor doação e um amor voltado realmente para o amor a Deus, que é o ágape, e para os outros, em volta dos outros. É muito curioso, porque, num certo sentido, Paulo enfrentou, entende, no seu trabalho missionário, ele enfrentou o problema dos judaizantes, né? Que era exatamente cristãos que queriam que todo mundo se judaizasse para ser cristão, né? E ele enfrentou fortemente isso aí, né? Parece que São João, já mais distante, talvez um pouco mais distante do mundo judaico, né? Ele vai enfrentar exatamente aqueles cristãos que já provêm do paganismo, já vêm com uma filosofia na cabeça, já tenta colocar a fé cristã dentro de categorias filosóficas, e a partir daí, então, ele tem um medo tremendo que queiram reduzir Jesus a sei lá, né? Uma gnose, né? Só um conhecimento. Peraí, gente, vamos com calma. Sim. É muito difícil você colocar uma pessoa na dinâmica da proposta cristã. Certo. Principalmente se ela vem do paganismo. Então, desde o começo e até hoje, a comunidade cristã percebeu que uma pessoa, para ser cristão, precisa ter uma instrução. E até hoje se chama catequese. Essa instrução, na comunidade primitiva, era uma instrução de 3 anos, no mínimo. Antes de uma pessoa ser admitida ao batismo, ela tinha que ter uma instrução. O problema é como transformar essa instrução em prática de vida. Por exemplo, Padre Ulisses, o senhor teve que passar pelo noviciado, que é o período de uma instrução necessária para que o senhor possa assumir o carisma de uma congregação. O carisma dos fundadores, né? Todo mundo passa por esse processo. Agora, o que está acontecendo na comunidade joanina é que tem gente que passa pelo processo formativo, mas não vai para a prática. Acha que só tendo a formação já tem possibilidade de fazer uma
experiência de Deus em Jesus Cristo. João vai dizer assim, tem não. Ou você vai para a prática do amor, ou você tem uma teoria na cabeça. E a teoria só não basta. A teoria não salva. Não salva, exatamente. A teoria não salva. O que o João está querendo dizer com muita clareza, com um gnóstico, muito conhecimento. Meu filho, você pode ter um bom pensamento teológico, mas pensamento teológico não salva. O que salva é a prática do amor. A gente pode dizer, então, que essa carta, ou as cartas de João, elas tocam num ponto, porque ele traz um pouco aquelas antinomias, ou aqueles dualismos, né? Luz, trevas, isso, né? Vida, morte, né? Mas no cerne, a minha impressão é que ele traz a experiência do amor do Cristo por nós e o nosso amor ao Cristo, né? Essa experiência profunda de eu me convencer realmente, né, que o mistério de Deus só se resolve pela experiência e pelo caminho do amor. Se não for por esse caminho, absolutamente, vamos saber tudo, ter uma biblioteca cristã na cabeça e não fazemos nenhuma experiência de Deus. E o que ele mais convivia era com aqueles que negavam a encarnação de Jesus. Então, o trabalho de mostrar esse amor, esse tipo de amor, era mais difícil. Mais ainda, né? Muito mais difícil. Se a gente for pensar assim, na realidade do tempo de São João, era muito difícil. Porque eram vários ramos da filosofia. O gnosticismo tinha muitos ramos, pessoas que cada um tinha um parecer diferente sobre Jesus. Então, isso dentro das comunidades devia ser um problema muito sério que ele enfrentou, não é? Olha, Orofino, e essa questão da humanidade do Cristo, porque parece que ele tem, o João, uma preocupação muito grande, né? Afinal, o discípulo amado, ele fala assim, eu toquei. Eu toquei nele. Eu toquei nele. Aqui a gente tem que olhar tanto o ver quanto o tocar na perspectiva de João. Por exemplo, quando Jesus diz para Tomé, toca, Tomé já é o ressuscitado. Então, Tomé tem que tocar no ressuscitado. Agora, por que tem que tomar no ressuscitado? Porque a ressurreição da carne é uma coisa muito séria para a comunidade joanina. O Verbo se fez carne e o que ressuscita é a carne. Para um gnóstico, o que ressuscita é espírito. Aí João vai dizer assim, não. Mesmo no ressuscitado, você tem que tocar na ferida para provar que o ressuscitado é o crucificado. Porque se o seu ressuscitado não for o crucificado, esse seu ressuscitado é falso, é um fantasma. Então, para João, a base de tudo é o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne. E o que ressuscita é a carne. E nessa carne nós podemos tocar. Essa carne nós podemos ver. Porque senão o seu Cristo fica uma elucubração fantasmagórica. Perde a concretude do corpo humano. Por isso que João, logo no começo do Evangelho, ele coloca a purificação do templo. Logo no começo da vida pública de Jesus. Porque para João, o verdadeiro templo de Deus é o corpo do ressuscitado. E é isso que ele testemunha. Esse corpo nós vimos, esse corpo nós tocamos, esse corpo é a nossa referência. Se o gnóstico nega o corpo, segundo a carta, esse gnóstico é anticristo, que a carta de João usa muito essa expressão. Aqueles que não aceitam a encarnação do Verbo, não aceitam Cristo. Então é fundamental isso. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que tem sido uma tentação ao longo de toda a história do cristianismo, da igreja, a negação, digamos assim, tácita da encarnação. A negação do corpo como instrumento de salvação de Deus. E praticamente entra, entende? A gente prefere olhar um Jesus poderoso sentado num trono de glória a esse homem, filho de Maria, que traz dentro de si, não é mesmo? Todo o mistério da Trindade, traz toda a presença de Deus dentro de si, mas está simples demais, está corporificado demais. Então, acho que vamos aproveitar a ressurreição dele para jogá-lo lá no alto, desencarná-lo um pouco,
né? E eu acho que foi o grande risco e continua sendo o risco é não levar em conta o maravilhoso mistério da encarnação como a demonstração maior desse amor, até que ponto Deus nos amou, que nos deu o seu Filho único, né? E eu acho que aqui, Padre Ulisses, só para lembrar um pouquinho, essa é a grande preocupação do Papa Francisco. Exatamente. Porque ele diz que os gnósticos hoje estão aí firmes e fortes, querendo fazer uma experiência do Cristo da glória, muitas vezes através, palavras do Papa, muitas vezes através de uma liturgia exuberante, mas completamente desencarnada da vida. Aí não dá. Aí ele vai alertar, esses são os novos gnósticos, esse é um perigo. Exatamente, e eu creio que esse perigo ele ronda sempre, porque como aconteceu com os habitantes de Nazaré, né? Isso. De que jeito que nós vamos reconhecer nesse carpinteiro o Messias? Mas não é esse o filho de José? Muito menos o Filho de Deus. O que é isso? Ele tem que ser um pouco mais solene. É verdade. Exatamente. E trazendo essa carne, esse Cristo encarnado para hoje, é difícil a gente procurar esse Cristo nos pobres, naquele que sofre. É muito mais fácil no Cristo elevado, no Cristo sentado no trono. Ou em nós, padre vestido de paramento solene, aí fica fácil. Incenso, o incenso, as músicas, todo isso enfeitado, eleva, todo arrumado, soleníssimo. Eleva muito e a gente esquece do verdadeiro amor que é lá com o pobre, com aquele que precisa, às vezes nem tanto do alimento físico, mas do alimento espiritual. Exatamente. Quando eu falei por o fino no início, eu sempre, quando eu estava estudando, tanto numa universidade ou na outra, eu pensava como eu levo isso aqui, como eu faço ficar fácil para levar para o meu povo. Porque eu sinto, ainda hoje eu sinto isso, que o meu povo precisa do Evangelho. E ele não sabe, ele lê e pronto. Passa por cima. Passa por cima. É muito mais fácil eu ver aquela pomposidade, esse Jesus que está lá no trono, é muito mais fácil do que descer e conhecer esse Jesus encarnado de João. A gente gosta demais do Cristo glorioso, milagroso, milagreiro, né? Essa antinomia, Rufino, mundo. O João volta na carta dele, né? Com essa antinomia, o mundo, né? Como é que a gente se protege desse mundo, né? Que esse mundo nunca entendeu Jesus e nunca vai entender. A gente tem que tomar cuidado, Padre Ulisses, que a palavra mundo, nos escritos joaninos, tem 4 sentidos. Verdade? O primeiro é mundo como criação de Deus. Sim. Certo? O segundo é mundo como conjunto de pessoas. Por exemplo, quando os fariseus dizem para Jesus, lá no capítulo 7, todo mundo vai atrás de ti. Quem é esse todo mundo? É meio perigoso. O terceiro sentido da palavra mundo é que nos interessa. Mundo, para João, é a sociedade da maneira como está estruturada. Sei. Esse mundo, da maneira como está estruturada, é fruto da mentira, é fruto da ganância, é fruto do demônio. E aí vem o quarto sentido da palavra mundo, que é o mundo que há de vir. Então, quando Jesus critica o mundo, ele critica o mundo no terceiro sentido, que é um mundo que no Apocalipse vai desabar. Essa sociedade humana centrada na ganância, no egoísmo, na mentira, isso uma hora vai desabar, porque a palavra de Deus é mais forte do que o mundo. No mundo havereis de ter tribulação, diz Jesus lá no Senhor. Mas tende confiança. Eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo como estrutura humana. A estrutura humana, mundo, reage tentando matar Jesus. Mas a ressurreição, a palavra, o Espírito, é mais forte que o mundo. Jesus ressuscita. Ao ressuscitar, vence o mundo. É uma coisa que na homilia aqui, da primeira João, ele deixa bem claro. Uma pessoa que se apresenta ao batismo, ele está abandonando o mundo, abandonando as trevas, assumindo a luz e vencendo o mundo. Isso é, vamos dizer assim, um dos eixos fundamentais da proposta joanina. E isso é tão importante.
Nós vamos continuar conversando sobre essa primeira carta de João, apenas demos assim um início de conversa, a gente vai continuar conversando. Mas eu gostaria que você lesse essa carta, porque essa carta, na medida que a gente está refletindo sobre ela, ela é muito atual para nós, minha gente. Entende? Esse mundo de que falava Rufino é o nosso mundo, não é do tempo dos romanos, não. É o nosso mundo de hoje. Essas atitudes, entende, que existiam naquele tempo, vão se atualizando ao longo dos séculos. Leia essa carta, porque nós vamos continuar conversando sobre ela na próxima semana. E depois também vamos comentar rapidamente as outras 2 pequeninas cartas de São João. Mas guarde no seu coração, entende, esse testemunho, aquilo que nós vimos, que nós ouvimos. E você pode dizer para você mesmo, aquilo que eu tenho experimentado na minha vida, desse amor do Cristo, dessa vivência da minha fé, né? Até onde eu tenho consciência que isso entra em contraste com um tipo de sociedade onde eu estou vivendo. E muitas vezes a gente bate palma para esse mundo. São João não achava que era uma atitude cristã coerente, a gente está de acordo em dizer amém para tudo aquilo que acontece em nossa sociedade. Leia então com muito carinho essa primeira carta. É uma carta feita toda ela de muito, muito amor. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado, Rufino. Prontinho aí para voltar conosco, viu? Com certeza. Muito obrigado, professora Dita. Semana que vem vamos continuar nessa carta de São João, que ela é rica demais para todos nós. Que Nosso Senhor os abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.